Jesus. Louvado seja Deus por todas as coisas que tem nos concedido. Abram sua Bíblia no livro, segundo escreveu o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Amém? Romanos. Quem tiver sem a Bíblia, a nossa missionária Eliana, ela vai estar aí levando para vocês, amém? Romanos capítulo de número 1, logo depois de Atos dos Apóstolos, igreja, amém? Tem os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, amém? Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 18, vamos falar do homem a serviço de Deus, que tem faltado muito em nossa geração, amém? O homem a serviço de Deus. Quando eu falo aqui homem, em alguns momentos, é em gênero, amém? Já expliquei isso aqui, todos sabem o que é isso, não sabe? É homem e mulher. Eu estou falando o homem a serviço de Deus. Quando nós estamos dentro da igreja, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Não tem aqui sexo masculino ou feminino, todos somos adoradores, amém? O homem a serviço de Deus. Todos acharam? Quem não achou, dá aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Capítulo 1, versículo 18, nós vamos lê-lo até o número 32. Como é uma leitura extensa, e eu prego sempre tematicamente, eu peço por favor que permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos tecer algumas considerações do que nós iremos ler, em nome de Jesus, e prestar muito atenção. Não é uma palavra que é muito ouvida nas igrejas, não são muito pregoadas, tem muitas palestras sobre esta palavra, porque ela é uma palavra forte. Como eu disse, a doutrina de Deus, ela difere da doutrina humana, né? Como eu falei há poucos instantes, alguns não tinham chegado, tem culto de libertação, culto de família, tem culto de milagres, culto das maravilhas, mas o culto crucial é a palavra de Deus. Jesus, ele ficava ali no mar da Galileia, em Cafarnaum, e hoje Genezaré, ou ficava ali em Jericó, quando ele passou ali, bem poucas vezes, se não me falha a memória, só uma, e uma semana antes de ele ser crucificado, ele tão somente anunciava a palavra. A doutrina é o ensinamento de a gente viver a palavra, né? E as pessoas confundem doutrina com usos e costumes. Usos e costumes é uma coisa, modo de se vestir, modo de andar, modo de falar. Doutrina é a gente estar adaptado na palavra de Deus. Daí vem o crescimento de cada um de nós, conforme aquilo que nós aprendemos teologicamente, através da palavra de Deus, do ensinamento, ou dos ensinamentos, bíblico. São 66 livros, 39 mais 27, que eles deixaram para que nós tivéssemos uma vida de ascensão. O que é uma vida de ascensão, pastor? Uma vida de crescimento, amém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que Deus, ou o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem, entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis,
Porquanto, louvado seja Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para, louvado seja Deus, desonrarem seus corpos entre si, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens, com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos, de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, abre parêntese, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, fecha parêntese, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Amém? Louvado seja Deus. Como eu disse, o tema desta pregação é o homem a serviço de Deus, ou seja, esta é a vontade de Deus, que nós estejamos sempre a serviço dele. Mas a corrupção do coração do homem fez com que ele se tornasse todas essas coisas que daqui a pouco eu vou falar, para que se afastassem de Deus. Estas palavras que Paulo escreve aos Romanos, ela não se refere só aos romanos naquela época, mas também se referiu aos judeus pós o Egito, também no Egito, e também na época pós a criação de Deus, pós a destruição dos tempos de Noé. Depois que Deus destruiu a terra, após a iniquidade do homem ter avançado sobre a terra, ele criou um novo povo, mas ainda assim a humanidade ela continua com todas essas ou todos esses declínios diante de Deus. Nós estamos vivendo num período perigosíssimo da Bíblia Sagrada, porque se vocês não sabem, nós também estamos inseridos na Bíblia Sagrada. A palavra, quando fala em Mateus 24:30 e depois nos livros da Revelação ou os livros apocalípticos, eles já se referem a cada um de nós. E quando Deus ele dá um plano de salvação, ele vem desde Gênesis
Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, o que é correspondido de Deus na vida de Paulo através dessa palavra para os romanos, para os judeus, para os brasileiros, para os israelitas, para todo o mundo da terra, é que temos que colocar Deus aonde Ele deve estar. Alguém pode me informar isso? Aonde é que Deus deve estar? Deus deve estar em nossos corações, porque quando Deus está no coração do homem, o homem não se torna corruptível. Deus, Ele está sentado no trono da graça, porque é mister que Ele esteja lá, é o lugar de origem, e vou falar um pouco disso. Mas o lugar aonde Deus deve estar, não pelo conhecimento ou pela vontade de Deus, mas pela nossa vontade, o lugar aonde Deus deve estar é no nosso coração. A ira de Deus, ela se acende de geração em geração. Como eu falei nesse instante, Deus, Ele cria o homem, Deus, Ele cria a mulher, Deus, Ele faz ali separação do homem e a mulher em relação ao jardim do Éden. Aí, após a mulher ouvir as instruções malignas da serpente, ela entra no lugar aonde Deus não permitiu que entrasse e corrompeu toda a humanidade. A corrupção já estava instalada, a corrupção ela está instalada, mas nós podemos nos tornar incorruptíveis, dando ouvidos à palavra de Deus, porque nós somos hoje lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque em meio a tanta tribulação e tanta turbulência, Deus ainda achou em seu coração um espaço gigantesco para guardar a minha e a sua vida. Eu estou na parte da introdução, daqui a pouco eu começo a pregar. O nosso corpo corruptível faz separação entre nós e Deus. O nosso corpo, igreja, ele já é destinado ao pecado. A nossa carne, ela é conhecida como carne caída ou adâmica, porque todo homem é suscetível ao pecado. Todo homem, ele é vulnerável. Já disse aqui, homem, para vocês mulheres não ficarem aí, são homens e mulheres, falando gênero, criação, todos nós somos vulneráveis. Então a corrupção da nossa carne faz separação entre nós e Deus, e é por isso que muitas vezes acontecem ou ocorrem coisas em nossas vidas que a gente não espera que iria acontecer, mas acontece, porque em muitos dos tempos de nossas vidas, nós afastamos Deus do nosso convívio. E onde é que Deus convive em nós? No nosso coração. Quando Deus está no coração do homem, o homem ele não maquina o mal, mas Deus deixou nas mãos do diabo a natureza ou a sua criação humana. E nós vamos ver isso que ele mesmo falou através do apóstolo Paulo. O nosso mal tem chegado às narinas de Deus. Essa Covid-19, ela foi totalmente deliberada por Deus. Um ponto crucial que desencadeou essa Covid foi quando no Sandóbrio, não já falei isso aqui, de um carnaval de 2018-19, fizeram de Jesus chacota. A Bíblia fala, ai daquele que se levanta contra o Deus vivo, e de Deus ninguém zomba. E nós estamos passando por tempos, louvado seja Deus, tortuosos. Só
que nós temos que entender uma coisa: nós estamos no mundo, e o sol brilha tanto para os bons como para os maus. O inverno e a tempestade também vem tanto para os bons como para os maus. Não é porque nós somos cristãos que estaríamos blindados de estar aptos a pegar essa Covid. Só que, se nós formos fazer uma retrospectiva dessa enfermidade, não vamos ver tantos evangélicos assim morrendo dessa infame doença. E no último tópico que eu abordei aqui, Deus, com o seu poder, nos entregou ao mundo. Agora nós vamos estudar um pouco sobre o que Deus escreveu através do apóstolo Paulo. Isso é para que nós tenhamos. Igreja, eu vou ensinar mais uma vez a vocês. Faz assim, em nome de Jesus comigo, ó. Faz assim. Faz assim. Tá vendo? Faz, fica mais um pouquinho. Tá esquentando? Não tá? Pode parar. Dois sentidos. Um é porque nós estamos vivos, e outros é porque nós ainda somos matéria. Somos vivos, por isso que nós estamos sentindo a nossa mão. Mas vai chegar um momento que nós vamos perder este sentido. Vai chegar um tempo que nós vamos perder esta carne, esta matéria que está sobre nós, e nós iremos nos apresentar num tribunal de justiça de Deus. Mas tem gente que pensa que vai ficar assim o tempo todo, ou seja, não vai provar do espírito da morte. Eu canso de dizer aqui, ter sonhos, projetos, fazer faculdades, construções, casamentos, filhos, tudo isso não é pecado. O pecado é quando nós deslocamos a nossa mente de Deus e nos atrelamos totalmente a isso, porque tudo isso acontece proveniente à vontade de Deus. Então, abre tua Bíblia agora, ou continua com ela aberta no versículo de número 18, em que nós lemos, e nós vamos ver a revelação da origem, né? Ou melhor dizendo, onde Deus fala da origem e da revelação da ira de Deus, do versículo 18 até o versículo de número 20. Olha o que diz a palavra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Ou seja, vamos lendo e parando. Hoje é mais fácil você pegar pessoas, homens e mulheres de Deus, em mentira, injustamente, louvado seja Deus, diante de Deus, do que falando a própria verdade. Ou seja, a ira de Deus já se manifestou devido às nossas mentiras, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Versículo 19: porquanto o que Deus, louvado seja Deus, se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Quem nos manifestou, ou quem manifestou a graça sobre nós, a não ser Deus? 3 milhões de embriões dentro do ventre da nossa mãe, e nós fomos escolhidos. Nós estamos aqui. Ninguém nasceu por um acaso. Todos nós nascemos com um propósito, seja para manifestação benéficas ou maléficas. Porque, versículo 20: as suas coisas invisíveis, aí fala da origem, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o homem, ele se torna
em nome de Jesus, em desfazer aquilo que Deus faz, em desacreditar, amados, as árvores, os animais, os mares, o sol, a lua, as estrelas, e todos nós fomos criados por Deus. Só que a origem de tudo isso é o próprio Espírito de Deus, quando pairava sobre a face da terra. Então nós somos projeto da vontade de Deus, mas temos que viver com Deus dentro dos nossos corações. E nós trocamos os conceitos de viver com Deus, com seus mandamentos, para viver com conceitos humanos, e nós vamos chegar lá, vindo para a igreja sem estímulo, vindo para a igreja sem propósito, vindo para a igreja sem adoração, vindo para a igreja sem oração, vindo para a igreja sem motivação, vindo para a igreja sem entender o que é Deus. Nós primeiro temos que conhecer a Deus, para depois sermos de Deus. E ele deixa isso bem claro no livro de João. Se eu estiver errado, me corrija. Quando ele tem encontro, o Messias, com Nicodemos. Nicodemos entendia as leis. Nicodemos conhecia um pouco da teologia. Nicodemos conhecia a ciência do homem. Mas faltava a Nicodemos conhecer a Deus, que era o próprio Cristo. E quando o homem conhece a Deus, ele tem mudança de comportamento. O homem tem vontade de estar com Deus. O homem tem vontade de estar na casa de congregação, de oração. Quando Jesus se manifesta ali, que ele diz: a casa de meu pai é chamada casa de oração, e vocês, alguns aqui já sabem disso, já preguei sobre isso aqui, é porque existia um culto natural naquele lugar. Só que se juntaram os fazendeiros, alguns políticos da época, alguns fariseus, escribas, e o que é que eles faziam? Não podia-se mais levar a rolinha, não podia mais levar um cordeirinho para apresentar, não. Tinha que comprar na mão dos fazendeiros. Só que para comprar na mão dos fazendeiros, para fazer um holocausto, um sacrifício a Deus, tinha que trocar a dracma, o denário, por tretadracma, ou seja, tinham as mesas cambiais na frente do templo de oração. E quando Jesus chegou naquele respectivo dia, o fatídico dia, para adorar ao Pai, ou para ser adorado porque Ele mesmo era Deus, Ele viu tudo diferente. Ele não viu mais o culto, ele não viu mais a oração, ele não viu mais os humildes buscando a Deus. Ele viu uma fila imensa para trocar o denário, a dracma por tretadracma, para aqueles gananciosos encherem os bolsos, e os fazendeiros levavam seus gados para que aqueles que pudessem comprar, compravam, mas as outras pessoas que não podiam comprar, ficavam de fora. E quando Jesus chega, Ele disse: aqui não é casa de comércio, aqui não é casa de prostituição, aqui não é casa de ladrão. A casa de meu pai é chamada casa de oração. Está diferente dos dias de hoje? Não está tanto assim. Que adiantou homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E quantos têm procurado buscar o mundo inteirinho? Quantos têm no seu coração, até de uma forma singela, em fazer milhares de templos, mas o pensamento é outro. Então nós temos que entender uma coisa. Fale para o irmão que está do teu lado. Diga: eu não quero ser igual a você. Com todo o respeito, eu quero ser igual a Cristo. Porque nós temos que ser sinceros e sensatos. Você não sabe como está a minha vida, eu não sei como anda a sua. Quando o apóstolo Paulo, com toda clareza, fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele dava evidências de que ele era um verdadeiro adorador. E hoje, como eu falei aqui, tanto da Bíblia como de congregar,
as pessoas pensam que Jesus precisa, louvado seja Deus, que nós venhamos atrás dele. Não, nós que precisamos servir a ele. Aí você vem para a igreja quando está tudo ruim, vem para a igreja quando está tudo apertando, vem para a igreja quando está tudo errado, mas tem gente que Deus dá uma escalazinha, um negocinho, começa a se levantar e ele vai falar, não sou eu disso, achando que aquilo vai levar ele ou ela a algum lugar. Temos que estar sempre de joelhos diante de Deus, igreja, porque vai chegar um determinado momento que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Então Ele dá origem, ou melhor dizendo, Ele fala no versículo 20 sobre a origem, mas Ele fala da sua ira em relação à humanidade, em relação ao povo que diz ser de Deus, em relação àquele que pega a Bíblia, bota embaixo do braço, em relação àquele que diz eu sou filho da promessa, em relação daquele que quando tudo está errado chama a Deus, em relação daquele que quando um filho ou uma filha ou alguém da família está passando por uma dificuldade, chama a Deus, mas no momento que é para estar com Ele, o coração está bem distante dEle. Do versículo 21 até o 23, começa a nossa rejeição a Deus. Quantos de nós temos rejeitado a Deus? Pastor, não rejeito a Deus não. Não rejeita não? Como eu falo aqui, o ano tem 365 dias. Nós escalonamos aqui dias de cultos, no caso do nosso ministério, terça, quarta, sexta e domingo. Durante 365 dias no ano, quando você vem à igreja corriqueiramente em um mês, são 12 meses. Muitas vezes por algum motivo crucial que não tem como vir, respeito. Mas por quantas vezes você diz, hoje eu não vou lá? Ou seja, hoje eu vou rejeitar a Deus. Hoje eu vou ficar assistindo um programa que foi recomendado, que ia passar tal dia, um jogo de futebol, coisa dessa natureza. Nós, nesta geração, não só no tempo ali com os romanos, estamos rejeitando a Deus, e todo aquele que rejeita a Deus, nós vamos ver aqui que Deus também o rejeitará. Só que o nosso rejeitar a Deus não dá nada para Deus, com Deus não acontece nada, mas quando Deus nos rejeita, haja consequências. Às vezes acontece um problema com você, você pensa que foi algo, aconteceu, foi natural. Não, Deus preparou aquele momento, Deus preparou aquela hora para que você entendesse que Ele é Deus. Olha o que Ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, louvado seja Deus, que é o mesmo que desfazer, desconectar-se, o seu coração insensato, louvado seja Deus, se embrusqueceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, sem semelhança, da imagem do homem corruptível e das aves, de quadrúpedes e de répteis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, você se tornou escuridão para aquele que é luz na sua vida. Você mudou o contexto daquele que é incorruptível para algo corruptível. Pastor, como é isso? Eu sendo de Deus, eu sendo de Cristo, quando eu peco, quando eu erro, eu estou desfazendo dele na minha vida. Ou seja, ele deixa de fazer morada no meu coração, e eu estou rejeitando
buscando a Ele. Rejeito na oração, rejeito no jejum, rejeito na congregação, ou seja, nos dias de congregar, rejeito na verdade, louvado seja Deus, rejeito na sinceridade com Ele, mas ainda assim digo que sou crente. Obscureceu, está obscura a sua vida, não está uma vida com clareza, está com Deus como um Chevette 77, que só pega num tombo, num tranco. Só, igreja, que Deus levanta pastores para adverter a igreja. A palavra advertência é que quando tudo está bem, está tudo maravilhoso, e vocês vão ver lá a arrogância, a soberba, a injúria, a ira, mas quando o cinto aperta, é um tal de meu Deus nos acuda, me ajude, me proteja, me livre, e liga para pastores, e liga para missionários, e liga para diáconos e diaconisas. Só que eu quero te dizer uma coisa: se a ausência de Deus tiver em seu coração, tem coisas que só Deus pode fazer. No coração de Abraão era salvar toda Sodoma e Gomorra. Ele chegou a contender com Deus: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai matar todo mundo por causa dos 50 justos, e os 50 justos vão no meio. Ele: se tiver 50 justos, eu poupo toda a cidade, Abraão. Abraão desceu, até chegar em 5 e não encontrou ninguém. Daquela cidade, ou daquelas duas cidades, só se salvaram, hein? Quem foi? Ló, suas filhas, e quem? Jó, a esposa de Jó foi? Só se salvaram 3. Sabe por quê? Tem gente que vai morrer, vai para o inferno porque está se apegando a coisas materiais. Davi, vem cá, ligeiro. Isso aqui, ó, não é meu. Isso aqui não é meu. Deus me deu para eu criar, mas dele e Deus eu tenho que, ferido de coração, chorando, sofrendo, escolher a Deus. Desce. Ele não vai ficar comigo eternamente. Daqui um dia eu irei morrer. O que eu tenho que fazer por Ele é simplesmente dar uma boa criação, uma boa alimentação, uma boa atenção, mas a minha prioridade é Deus. Peraí, é minha. Eu vejo um bocado de homem aí: é minha mulher, é minha esposa, é meu marido. Não é minha. Estamos passando um tempo juntos, mas dela e Deus, eu tenho que escolher a Deus mesmo com o coração ferido. Eu vejo pessoas aí se matando por causa de marido e mulher, ou matando a mulher ou matando o marido. Quando se mata, daqui a uns dias a mulher está com outro, ou vice-versa. E quando mata, vai provar de uma cadeia, vai sofrer, ou vai estar como fugitivo, suja o nome. Por quê? Está achando que é dono de alguma coisa. Está vendo isso aqui? Isso
isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Esses olhos não são meus. Porque se fossem meus, eu não os perderiam. Quando parasse de bater o meu coração, então de mim e Ele, que Ele me mate, mas que eu viva para Ele, porque eu estou aqui só passando uma temporada. Como eu disse em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Todo mundo aqui, Deus já sabe o dia que vai morrer, seja de que forma for, mas o momento não é o tempo de nascer e nem o tempo de morrer. O momento é o tempo de plantar, para quando for arrancar o que se plantou, não arrancar brolhos, erva daninha, mas arrancar frutos dignos de arrependimento. A mulher morreu ali domingo, do nada. Estava em casa, um infarto. Ficou um filho do tamanho de Davi. E agora? Porque Deus diz que nosso coração, ele embescureceu. Nós estamos nos afastando da presença de Deus a cada dia. E a ira de Deus, ela está acesa contra todas as nações do mundo. Não tem uma nação que o coração de Deus não esteja irado. Você está vendo acontecer séries de coisas, né? Homossexualismo, tráfico de droga crescendo, corrupção crescendo. Quanto tempo tem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Lebianismo, homicídio, quando não é isso, até isso ele fala. Quem não faz, ele diz aqui que manda fazer. Versículo de número 24 até o 32. Deus retribui ao homem a sua rejeição. Vamos ver o que foi que Deus deu ao homem? Versículo 24. Pois, ou melhor dizendo, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, prostituindo-se, caindo-se em heresias, em prostituição, em homossexualismo, nós vamos chegar lá, em lebianismo. Pois, versículo 25, esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. E quem é bendito e eternamente, amém, a não ser o nosso Deus? Eu vou mudar para uma pergunta isso aí. Como eu falei na estante, adorando criatura, meu filho, minha esposa, meu marido, meu carro, minha casa, minha moto, minha merda, que tudo isso passará. A única coisa que não passará são as minhas palavras. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, pega bem a visão, mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, a mulher está transando com mulher. Mudaram o costume natural de coabitar com homem, mulher e homem, que foi feito Adão para Eva. As mulheres estão tendo relações com mulheres, porque Deus permitiu, por causa do afastamento do coração do homem para com Deus. Ainda diz assim, ó, semelhantemente, versículo 29, os homens estão virando gays, homossexuais. Semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens
com homens. Quem está fazendo isso é o diabo? Deus permitiu. Ele diz cá no versículo 24, ó: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Aí neguinho fica: é Satanás, é pombagira, é nada, nenhum deles fazem nada com nós, se Deus não permitir. O espírito maligno existe sim, mas ele só entra na minha vida se Deus permitir. Está dizendo aqui que é Satanás? Está falando aqui sobre Chucaveira, sobre Zé Pilintra? Está falando aqui sobre Tranca-Rua? Eu vou ler bem vagarosamente até esse ponto, porque isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Versículo 24: a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura. O que é criatura? Tudo aquilo que é criado por Deus. Quem foi que fez meu filho? Foi Deus. Tem gente deixando de adorar a Deus para adorar filho, adorar marido, como eu disse, ó, o que ele disse, ó, pois antes mudaram a verdade de Deus para a mentira, e honram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quem é bendito eternamente? O único que é bendito eternamente é Deus. Pastor, o senhor não ama seu filho e sua esposa? Não, eu amo, mas não os adoro, porque eles não vão ficar comigo eternamente. Eu amava meu pai, minha mãe e meu filho, mas não estão mais comigo. Não estou sentindo mais o calor deles entre minha vida. Porque o próprio Deus já disse a Salomão: ó Salomão, diz esse povo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Debaixo do céu, mas em cima do céu não há tempo, porque lá Ele é o dono do tempo e lá há eternidade. Por isso Deus abandonou as paixões infames. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem transando com homens, cometendo torpeza, que quer dizer indigno, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Ou seja, Deus permitiu por causa do erro humano, Deus permitiu por causa da avareza humana, e Ele vai dar continuidade. Deus permitiu por causa da concupiscência humana. Versículo 28: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, louvado seja Deus, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Deus que os entregou ao mundo, porque o mundo jaz. Quando ele fala o mundo jaz no maligno, somos eu e você nas mãos das garras, ou nas garras, de Satanás, nas investidas do diabo, mas por permissão dele. E olha o que ele diz no versículo 29. Ele diz assim, ó: estando cheios de toda a iniquidade. Olha, isso é surreal. Como o apóstolo Paulo, ele descreve a igreja nesta época, nesta geração: estando cheios de toda iniquidade, pecado sobre pecado, fornicação, malícia, avareza,
maldades, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Quantos crentes murmuram o tempo todo? Sempre está tudo ruim. Difamadores, aborrecedores de Deus. Como é que eu aborreço Deus? Tudo está ruim para mim. Ô, dona Zil, vou usar a senhora, viu? Viu? Vou usar a senhora um pouquinho, viu? Não vou pular, não. Ai. Tá ruim pra mim, tá? Tá ruim pra mim? Tá ruim pra você? Destranca aí. Tá ruim pra você? Destranca. Tá ruim pra você? Tá ruim pra você? Tá ruim pra você? Tá ruim pra você? Ela perdeu o pedaço do pé. Tá ruim pra você? Tá ruim pra você, tá? Tá ruim? Tá chorando por quê? Tá reclamando por quê? Ela tem diabetes, perdendo um pedaço do corpo. Para vir para a igreja tem que vir pela mão de alguém. Mulher que andava fazendo a obra, mulher que fazia a obra de Deus, mulher que se dedicava à obra de Deus. Tá ruim para você? Dependendo da filha, vem cá, meu amor, para fazer as coisas para ela, que hoje é o braço direito dela. Em vez de ela cuidar dela, é ela que cuida dela. Tá ruim para você? O que é que a palavra diz? Sendo murmuradores, difamadores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Quando eu falo assim, Deus é mais, Deus que não me permita, se Cláudia esse ano ela não trancar, eu vou fazer vasectomia. Já era para eu ter feito. Cia corajoso, eu amo criança, mas botar um filho nesse mundo, onde há intolerância, onde os filhos não obedecem mais os pais, onde muitos filhos batem nos pais, a maioria sendo mortos, se não pela Rondesp, pela Petro, pela Choque, pela Caatinga, pelos traficantes, pelos marginais, porque depois que faz 14, 15 anos, papá, ou 18, bye bye tristeza. Alguns ainda, hipoteticamente respeitam os pais. Eu estou pregando isso hoje, nós estamos em 2021, final. Nós vamos ver daqui, quando tiver em 2027, você vai ver como é que vai estar este mundo. Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Pegue o YouTube lá, vá fuçar um pouquinho lá, vai ver lá quantas pessoas mortas. Antigamente só eram jovens masculinos, hoje são jovens femininas decapitadas, arrancadas as cabeças ou parte do corpo. Como eu vi um vídeo arrancando o coração de um jovem de 17 anos ali vivo, e eles falando, arranca o coração dele vivo, arranca, eu quero ver arrancar o coração dele vivo, arrancando o coração com a faca do jovem vivo, gritando, gemendo, ele pegando o coração do jovem. Depois que eles arrancaram o coração do jovem, bota para ele comer, abriram a boca, botaram dentro, depois deram mais de 30 tiros de pistola só na cabeça. Eu quero filho para quê? Deus me dê força e saúde para eu manter-se aí sobre a minha submissão. Cortaram a cabeça de uma jovem de 16 anos,
arrancaram com machado, fizeram ela mesmo cavar a cova. Pastor, o senhor fica vendo isso para quê? Para acordar para o mundo, para ver o que Deus falou não é mentira. Quer ver? Versículo 31. Nércios. Ausência de consciência. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, como eu falei na estante, arrancando o coração, cortando cabeça, os quais, conhecendo o juízo de Deus, abre aspas, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Aí onde eu disse, não somente as fazem, mas também se agradam nos que as fazem. Ou seja, nós estamos vendo isso todos os dias. O país que nós estamos vivendo, igreja, onde as pessoas dentro de uma penitenciária comanda milhares de pessoas que estão soltas. Aí a diferença de Paulo, preso na cadeia, mas solto espiritualmente para propagar a palavra de Deus através de carta para Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, para Efésios e outras igrejas, Coríntios como outras, diferente dos homens. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Olha o que ele diz aqui nas aspas fechadas, que são dignos de morte. No versículo 32, os que tais coisas praticam. Que coisas, pastor? Estando cheios de iniquidade, versículo 29, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. O que é malignidade? Seu coração é um coração mau, um coração perverso que intenta sempre o mal contra um outro. Não tem bondade em teu coração. Quando ele fala malignidade, é um mal constante, você já é mal naturalmente. Não precisa que ninguém incite o mal em você, não. Você já é perverso de natureza, já é maldoso de natureza. Aí ele diz assim, continuação, 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Sabe que tem pessoa que Deus deixa na merda direto, porque se tiver alguma coisinha vai querer pisar nos outros? Já viu que gente diz, pô pastor, estou na igreja um bocado de tempo, nada muda, velho, porque Deus conhece teu coração. Deus sabe a malignidade que tem no teu coração, sabe que se te der alguma coisa você vai querer pisar nos outros, e além disso vai se afastar dele. É por isso que ele deixa você na miséria o tempo todo, para você estar sempre dependente dele. Sabe por quê? Não é porque ele é miserável, não, é para salvar a sua alma. É para salvar a sua alma. Ele diz, vai passar por isso aí, deixa aí, deixa sempre precisando de alguém, porque se eu deixar para servir alguém, vai ser presunçoso, soberbo, avarento. E aqui faltou uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu de falar, vou até reclamar com ele quando eu chegar lá no céu, ou duas: egoísta e egocêntrico. Egoísta é isso aqui, ó. Davi, vem cá. Isso aqui é egoísta, eu só penso neles. Egocêntrico é isso aqui, ó. Eu só penso em mim, e ninguém mais. Às vezes chega alguém aqui, pastor, por que minha vida não muda? Porque Deus conhece o seu coração. Deus, ele sabe, se ele der, ó, tá aqui, ó, um degrau a você, você não vai querer nem olhar mais para trás. Você pode até olhar para trás, mas sabe de que forma? Com o calcanhar, pisando em quem está atrás de você. Mas jamais você vai fazer isso aqui, ó.
É por isso que Deus, muitos dentro da igreja, dizem: rapaz, eu estou na igreja há anos, velho. Porque nada muda, velho. Eu vejo pessoas comprarem carros, vejo pessoas construírem casas. Eu consegui tudo, não sei porquê. Tudo que eu boto a mão, Ele abençoa, né? Eu gosto de dar esse testemunho aqui, porque a mãe dela, queria me comparar com Bel Roncoy. 5 filhas mulheres. E dona Hora, antes de a gente fazer a ultrassonografia, disse que meu orelhudo ali, depois que eu perdi o meu, ia ser mulher. Eu disse: eu quero ver. Eu gosto de desafiar Deus, mesmo sem moral, eu desafio Ele. Eu desafiei Ele com caroço nas nádegas, sangrando, doendo. Não comia pimenta, não comia farinha, não podia comer azeite, não podia comer nada. Eu disse: se Tu é Deus. Não fui para igreja nenhuma não. Eu não era crente firme ainda não era não. Era um vai lá, vem cá, Ave Maria. Mas eu estava cansado de fazer minhas necessidades com a perna suspensa, porque doía, saía sangue, e o caroço era desse tamanho. Eu tomava Bezetacil aleatoriamente, quando eu terminava de fazer minhas necessidades, porque doía demais, doía isso aqui tudo. Passei por 4 médicos diferentes. Num quarto, ele me deu uma papelada para eu fazer exame. Toma aí, eu quero o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Foi 3 dias, pai. 3 dias já fui para o banheiro, já, sabe, que eu só fazia necessidade. Hoje eu cargo até com o celular. Mas antes era assim, ó. E nesse dia que eu fiz esse propósito, eu já fui. Aí eu não vi doer, fui sentando. E eu olhei assim para lá, para o vaso assim. Meu amigo, naquele dia eu disse: Deus existe. Deus existe. Eu tinha gastrite, que até hoje a pastora fala: e tem isso, tem aquilo, de vez em quando dá uma dorzinha. Que vai se operar? Pô, já tem uns 50 e tantos já. Aí a mãe dela falou que a barriga da minha esposa estava com formato de mulher. Eu disse: eu quero ver. Eu quero ver se é mulher. Vem cá, pai. Vem cá. Aqui tem um pintinho. Ó, tô pegando aqui, ó. Meu Deus tirou o homem. Eu disse: eu quero um homem. Eu já tenho uma filha linda, minha filha é linda. Linda, nem parece que é minha filha. Linda, minha filha. Nem parece que é minha filha. Tem um filho também lindo. Um mora em Serrinha, outro mora aqui, 19 anos, minha filha tem 25 anos. Linda, minha filha é linda. Eu disse: eu quero um menino. O Senhor não me levou uma menina? Por quê? Deus, Ele conhece nosso coração. Então, em nome de Jesus, ó, guarda isso na tábua do teu coração, os quais, de tudo isso que eu falei, das avarezas, das iniquidades, dos necios, dos infiéis, dos contendeiros, dos sem afeição natural, dos corruptíveis, das pessoas soberbas, presunçosas, os quais, conhecendo o juízo de Deus, quem conhece o juízo de Deus aqui? Todos nós conhecemos o juízo de Deus, que vamos ser julgados. Qual é o juízo de Deus? Tem uns mandamentos, que nós temos que andar dentro dos mandamentos, e seremos julgados por isso. Qual é o juízo de Deus? Andar no caminho, na palavra e na vida. Quem é esse? Jesus. Então ele disse assim, ó: os quais, conhecendo o juízo de Deus, abre aspas, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam
dos que as fazem. Tanto dos que mandam como têm prazer no sofrimento de um irmão. Quantos crentes eu já vi falar que morreu mesmo, tinha que morrer, era ladrão, era isso. Quantos se alegraram na morte do tal do Lázaro? Tinha que morrer mesmo. Será que Deus ele queria isso para Lázaro? Quantos outros serial killers que estiveram aí, que mataram pessoas em séries? Se fosse um filho meu, se fosse um filho seu, você desejaria também que a polícia desse 30 e poucos tiros nele? Mesmo fazendo o que ele fez? A atrocidade que ele fez? É o que ele diz aqui no final, ó. Mas também os que se agradam do que as fazem. Sabe o que é que eu entendo com isso, igreja? Nós temos que mudar de comportamento. Principalmente nós que já somos de Cristo Jesus. A Bíblia está aqui, ó, aberta para qualquer uma pergunta, ou para qualquer tipo de pergunta. Ela tem todo tipo de informação. Aí, como eu disse, o homem a serviço de Deus. Qual é o seu serviço para Deus hoje? Ou quais são os seus serviços prestados a Deus hoje? Ali, ó. Levanta um pouquinho. Cansado, tá ali, ó. Mas está aqui. Não, peraí, fiquei Rodolfo em pé. Rodolfo não é brincadeira não, meu amigo. Rodolfo é queixudo, Tive uma reunião só aqui com a última reunião que eu tive. Chamei ele a atenção no zap. Mestre, você que não responde no zap as perguntas que eu faço de obreiro. Aí a esposa dele falou, pastor, não, porque quando ele trabalha, ele não tem como ficar pegando, ele trabalha no alto, ele pintou tal, de prédio e tal. Aí depois ele mesmo me falou. Chegou aqui no dia, falei sobre faltar culto. Desse dia para cá, eu nunca mais, quando ele faltou, toda vez que ele vai faltar, pastor, estou com isso, estou com aquilo, tem um problema, e muito difícil. Sabe o que é isso? É o serviço prestado a Cristo. Ele não está ali pestaneando porque ele quer não, porque está cansado, mas ele sabe que ele tem que prestar um serviço a Cristo. Ele podia estar em casa agora descansando, não vou dar não. Ô nega, diga o pastor lá que hoje eu estou meio... Como antes ele fazia, bastou um chamado de Deus através da minha vida, em uma reunião, do dia de lá para cá, que minha filha também tem esse problema de sinusite, quem tem sabe, que é complicado, de mudança de temperatura. Se muito ele faltou culto, foram 2 ou 3 vezes. E ele sabe de onde ele veio, para ele obedecer a homem. Sabe o que é isso? É Deus no nosso coração, com todos os erros e falhas, que nós somos pecadores, tanto ele como eu. E quando nós fazemos isso, lá de cima ele se alegra. Porque Deus ama o servo obediente. Diz que os crentes têm a mania de falar, principalmente os neopentecostais, que a obediência é o alfabeto do cristão. Mas a Bíblia diz que obedecer, em um fato isolado, não com essas palavras, é melhor do que remediar. Não é? Se Saul obedecesse a Deus, ele se suicidaria? Teria um filho aleijado, um neto aleijado? Teria um filho morto? Perdia todo o seu reinado? Não. Então vamos acordar, igreja. Vamos prestar um serviço melhor a Deus. Desde quando eu me entendo por crente que eu presto esse serviço a Deus, e não é fácil, não é fácil. No início mesmo com a pastora, mesmo ela sendo mais velha do que eu, ela me cobrava direto. Não temos vida social, e não temos.
Hoje eu estava no telefone, na oficina, olhando o negócio do carro lá, resolvendo 5 problemas por telefone, com 5 pessoas diferentes, com 5 situações diferentes da igreja. E ainda para contar, abre aspas, ela passou mal. Que eu fui andando, né, para fazer um Cooperzinho de lá de casa até depois do cemitério, lá em cima. Quando eu chego lá, fadigado, cansado, Davi me liga. Mãe tá passando mal. E é mesmo, velho, agora que eu cheguei aqui. Mas ela disse, não, bem, fica aí, qualquer coisa eu te ligo. Era rapidinho, eu estava sem carro na hora. Ela estava na oficina, pegava um mototáxi e descia. Um táxi, eu pegava o carro de alguém lá na oficina lá, que tem alguns carros lá. Por que esses problemas, eles existem na minha vida? Porque eu estou a serviço da obra de Deus. E a minha pastora, antigamente, ela reclamava, relutava muito contra isso. Você não tem tempo para mim, não sei o que. Eu digo, rapaz, vai falar com Deus. Ali, vai reclamar com ele lá, vá. Aí ela entendeu, hoje ela é minha cooperadora. Hoje eu divido alguns assuntos com ela, algumas situações. Tem pessoas que já vai procurar ela, eu digo, oh, meu Deus. Porque é assim, igreja. É obra de Deus. Nós hoje somos homens e mulheres, tanto quem é consagrado aqui, como quem não é nada, só membro. Estamos, quase falei errado, estamos a serviços de Deus. Dona Zil aí, pastor, eu estou na cadeira, não quero nem saber, minha filha. Tu está na cadeira, a cadeira não anda, está a serviço de Deus, pode fazer alguma coisa. Como ela falou, pastor, eu estou aqui na cadeira, posso fazer, vai ter um negócio de ação social, o que é que eu posso fazer? Eu te vira, tu sabe. Ela no instante se movimentou lá, ajudou a obra de Deus. Mesmo sem condições, ela disse, me disponibilizo a fazer, porque ela sabe que ela está a serviço de Deus. Independente da situação em que vivamos, nós sempre temos que estar a serviço de Deus. Somos conhecidos como soldados de Deus. Não é, Dário? Nem vi Dário ali, que eu liguei logo para Dário descer para pegar essa pastora lá, que eu não vou lá não. Aí quando ele ia descer, ela disse, não, deixa Dário lá. Alguém entendeu o que foi se pregado nessa noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?